Fala aí galera, beleza? Professor Patrick aqui na área mais uma vez e hoje eu estou falando com a primeira série do ensino médio, beleza? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é Geologia, tá? Dando continuidade ao módulo passado e o módulo de hoje está lá no capítulo 6, tá? Geografia 1. Capítulo 6, Geografia 1, beleza? Então vamos lá, Geologia, como já falei agora há pouco, a gente já tratou disso lá no módulo 5, beleza? A gente começou esse tema. E a gente inclusive falou de um dos agentes internos já, beleza? Então o tema de hoje, agentes internos do relevo, tá? Quais são os agentes internos? Abalos sísmicos, que falamos na última aula, tectonismo e vulcanismo, beleza? Só para relembrar, galera, quando a gente falou sobre abalos sísmicos, lembra disso? Vamos lá, vamos supor, um encontro de placas tectônicas, tá? Nós temos um ponto de colisão que ocorreu na parte interior da crosta terrestre, lá no encontro das placas tectônicas. O ponto onde você teve a colisão é considerado o hipocentro. Lembra disso? Só para a gente relembrar. Então, o ponto onde ocorreu a colisão é o hipocentro. E essa força que vai ser transmitida para a superfície a partir dessa colisão nesse ponto, que é o hipocentro, essa força que vai ser transmitida, ela vai chegar à superfície e vai ter um ponto da superfície onde essa força vai ocorrer com maior intensidade, tá? Vai ter um poder maior de devastação. Esse ponto é chamado de epicentro, ok? Então, onde ocorreu a colisão das placas tectônicas é o hipocentro, onde você vai ter a força transmitida por essa colisão em maior intensidade na superfície é o chamado epicentro, beleza? Só para a gente relembrar. Então, hoje nós vamos falar especificamente de tectonismo e vulcanismo. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Antes de falar deles especificamente, a gente vem aqui, agentes internos do relevo. Vamos pensar nesse nome, agente interno. Significa que ele está na parte interna do planeta. É uma influência, tá? É uma força que vem da parte interna do nosso planeta, beleza? Esse nome também pode ser modificado. Eu posso chamar de agente endógeno do relevo, tá? É a mesma coisa, tá? E também posso chamar de agente formador de relevo, tá? São os formadores de relevo, são eles que vão produzir as formas de relevo que nós temos aqui na superfície, beleza? Um vulcão, uma cadeia montanhosa, tá? O que forma isso é justamente o agente interno. Tranquilo, gente? E só para relembrar também algo da outra aula, o que vai fazer com que isso aconteça? Aqueles movimentozinhos de convecção. Lembra que eu falei deles? O movimento que ocorre na camada do manto, né, chamada manto superior, vai formar aí, né, todas as, vai criar todas as formações que nós temos na superfície, tá? Tudo a partir desse movimento que vai gerar uma pressão e vai provocar as movimentações na superfície, beleza? Então vamos lá. Tectonismo, a gente pode dividir aqui em orogênese e epirogênese. Então, presta bem atenção aqui junto comigo, tá? Aqui, ó, nessa superfície aqui. Antes você tinha uma superfície mais aplanada, tá? Mais reta. Só que ocorreu aqui o quê? O movimento da placa tectônica. Então é um movimento que a gente chama de movimento horizontal, beleza? É um movimento horizontal. Esse movimento vai fazer com que você provoque aqui dobras, tá? Quando você provoca dobras, significa que essa rocha ela é um pouco mais maleável, chamadas rochas plásticas, ok? Então você vai formar aqui as dobras na superfície. O nome da área mais elevada, anticlinal, e da área que fica mais abaixo, sinclinal. Tranquilo isso? Epirogênese. Aqui eu já não vou ter um movimento horizontal, aqui eu vou ter um movimento vertical, quando você tem o seu erguimento da placa tectônica, tá? Então você tem uma estrutura que pode acabar descendo, tá? Pode ser uma depressão ou uma estrutura que ganha, né, altitude com o erguimento dela, seu erguimento dela. Então você vai ter aqui esse tipo de estrutura. Aqui você vai ter um movimento que a gente chama de movimento vertical. Aqui você vai ter muito mais fraturas do que dobras, tá? No caso aqui, então, você vai ter o quê? Se aqui eu falei que eu tenho uma rocha plástica, né? Não que ela seja de plástico, tá, galera? É uma rocha plástica porque ela é mais maleável. Então aqui você vai ter o quê? Uma rocha mais rígida.
ela vai provocar o quê? Fraturas, você não provoca dobras. Aqui, na área mais elevada, nós temos roche, pilar ou muralha, beleza? Posso chamar desses três nomes. E nas áreas mais abaixo, nós temos graben ou a fossa tectônica. Tranquilo, gente? Olha só, mas e um exemplo disso, professor? Como é que a gente pode observar isso? A gente tem inclusive no Brasil, tá? Vamos pensar aqui, ó. Serra do Mar. Serra do Mar. Aqui eu tenho Serra da Mantiqueira. Beleza? Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Esse meio aqui, ó, o riozinho que se forma, tá? O Rio Paraíba do Sul. Então o Rio Paraíba do Sul, ele está nessa estrutura. Mas como assim? Nós não temos atividades sísmicas acontecendo aqui, nós não temos, né, o tectonismo acontecendo, estamos no meio de uma placa tectônica. Sim, hoje é assim. Mas na história geológica do nosso planeta, né, o nosso território já esteve em algum local com instabilidade tectônica. Então, a gente sim já teve algum dia atividades aqui, e hoje, com a nossa estrutura geológica, a gente comprova isso. Tá? A gente tem, por exemplo, uma estrutura de vulcão em Nova Iguaçu, a gente tem em São Gonçalo. Então, sim, o Brasil já esteve numa área de instabilidade. Óbvio que isso em tempos geológicos muito mais antigos do que o presente, beleza? Então, a gente já teve sim atividades, né, sísmicas, tá? A gente já teve vulcanismo e uma série de eventos aqui, beleza? Ainda em parte de tectonismo, a gente vai falar aqui das grandes cadeias montanhosas. Olha lá, galera, quando eu tenho o choque, né, de placas tectônicas, nós temos ali várias formações. Agora, olha só, interessante, choque entre placas oceânicas, choque entre uma placa oceânica e uma placa continental, e aqui choque entre placas continentais. Dependendo do tipo de placa, a gente vai ter aí as formações, né, diferenciadas. Então vamos lá. Choque entre placas tectônicas é comum o quê? Formação de fossas marinhas, tá? E de ilhas, tá? Um exemplo aqui, fossas marinhas, fossa mariana, beleza? O ponto mais extremo do nosso planeta e formação de ilhas. Aqui, gente, estou falando a fossa mariana, eu estou falando de 11 mil metros, né, de profundidade, tá? É o ponto mais extremo, se a gente for pensar em distância, beleza? Ilhas, tá? Que ilha eu tenho de exemplo para poder tratar disso daqui. Por exemplo, Japão se forma a partir desse movimento aqui também. Eu tive um encontro de duas placas, beleza? Choque entre placas oceânicas e eu tenho esse tipo de formação podendo ocorrer, ok? Choque entre uma placa oceânica e uma continental. Olha lá, eu vou ter atividades vulcânicas, tá? Possibilidade de atividades vulcânicas e dobramentos modernos, tá? Um exemplo disso aqui, ó, o desenho. Placa de Nazca e a placa sul-americana, onde está a América do Sul, tá? A placa onde nós estamos. Só que, qual é o grande lance do nosso território brasileiro? Por que a gente não tem essas atividades aqui? Porque estamos no meio da placa e, mais importante, para completar a sua resposta, no meio da placa e distante das bordas, beleza? Nós estamos distantes, por isso que a gente não consegue perceber essas atividades aqui, tá? Mas aqui tem a placa de Nazca e aqui tem a placa sul-americana, tá? Uma placa, no caso da placa de Nazca, uma placa que é oceânica, beleza? E aqui a placa sul-americana, que é uma placa continental. Temos um encontro entre elas e você vai ter o quê? Aqui nessa área, dobras, beleza? Aqui eu vou ter dobras, eu também tenho ocorrência de atividade vulcânica. E essas dobras aqui são justamente os dobramentos modernos. Que dobras são essas aqui? A Cordilheira dos Andes, beleza, galera? E olha só, interessante você saber disso daqui. A placa de Nazca é uma placa oceânica, tá? Logo, se ela é uma placa oceânica, ela é mais densa do que a placa continental, que é a placa sul-americana. Toda a placa oceânica ela é mais densa que a placa continental. Se a placa oceânica ela é mais densa, ela vai ter a tendência
de descer, tá? Então, no movimento de subducção, a placa oceânica, que é mais pesada, ela vai fazer esse movimento aqui. E ela vai empurrar a outra estrutura. Ela vai empurrar a placa continental. Quando ela empurra a placa continental, eu vou ter esse enrugamento aqui e a formação, né, esses dobramentos, formando aí uma cadeia de montanhas. Um exemplo clássico nosso, tá? A Cordilheira dos Andes. Beleza, galera? Choque entre placas continentais. Aí agora eu tô falando de duas placas com o mesmo nível ali de densidade. Então, eu vou ter formação de dobramentos modernos também, beleza? A Cordilheira do Himalaia, por exemplo, ela ocorre pelo impacto entre duas placas continentais, beleza? E terremotos de larga escala, duas placas continentais colidindo, você vai ter aí grandes terremotos, tá? Com poder de destruição muito elevados, tá? Então, duas placas continentais entrando em choque, você vai ter essas possibilidades. Beleza, galera? Tranquilão até aqui? Dando continuidade, vulcanismo. Preste atenção, galera. Olha lá, quando a gente fala de vulcanismo, é importante. Isso aqui já caiu, tá? Em algum momento. Então a gente já se apega também a essas informações, tá? As partes do vulcão. Então, bem simples, a gente vai ter a cratera, o cone vulcânico, a estrutura, né, como um todo. A gente vai ter a fumarola. A fumarola são os gases, o vapor que acaba saindo da própria estrutura do cone vulcânico, beleza? Nós vamos ter a chaminé, que é por onde você vai ter o magma passando até ser expelido, tá? E, por fim, aqui o geyser. Geyser nada mais é do que uma área de lençol freático, só que ela está próxima a uma estrutura de vulcão. Então, o calor dessa estrutura, tá, vai fazer com que essa água daqui, né, ela acabe aquecendo, né, ela vai aquecer em excesso e você, de tempos em tempos, dependendo da proximidade dessa área com a estrutura do vulcão, dependendo da proximidade, você vai ter a água sendo expelida aí de hora em hora ou de uma vez ao dia, vai depender da proximidade com essa estrutura, beleza? Então, e além dela, a câmara magmática. E aqui é bem interessante a gente perceber justamente o seguinte, pessoal. Por que nós temos vulcões pelo mundo extintos, que não tem mais nenhuma atividade? Tá? O que aconteceu para que ele não tivesse mais atividade? Para a gente entender isso aqui de maneira bem tranquila, a gente faz uma linha aqui, ó. A gente faz um pontilhado, beleza? E a gente precisa perceber o seguinte: a câmara magmática, ela tá lá no manto superior, beleza? A câmara magmática, ela tá no manto superior. E a estrutura que se formou aqui em cima tá na crosta terrestre. E a gente já sabe que nós temos um movimento de placas tectônicas. Então eu posso afirmar para você que essa estrutura aqui de cima, ela está em movimento. Beleza? Então, por ela estar em movimento, vai ter um momento em que ela não vai estar mais conectada a essa câmara magmática especificamente. Então você não vai ter mais aquele ponto de alimentação, né, dessa estrutura de vulcão. Então você vai ter essa estrutura chegando, né, na verdade, para o lado, ela vai perdendo a conexão com esse caminho aqui da câmara magmática, né, que vem trazendo, né, a lava até ali. Então você vai ter, em algum momento, esse vulcão entrando em extinção. E uma nova estrutura vulcânica, nesse mesmo ponto, vai se formar. Tá? Um exemplo disso a gente pode ver as ilhas, né, do Havaí. Você tem várias ilhas ali, uma ao lado da outra, tá? Representando justamente isso, esse movimento, né, da placa, né, da placa tectônica, que faz com que você tenha aí, com o tempo, né, um vulcão entrando em extinção. Tranquilo isso, galera? Só para a gente poder fechar essa matéria, importância, tá? Importância dessas áreas, né, onde você tem vulcões. Primeiro, terra roxa, tá? Eu estou falando de uma terra que ela é própria para o plantio, tá? Ela tem um grau de fertilidade interessante para a atividade agrícola, beleza? Então, terra roxa, então, interessante para a economia. Energia geotérmica, tá? Você utiliza o calor da própria estrutura, o calor natural da estrutura, para a geração de energia. Também, então, importante
economicamente. Por fim, o turismo, tá? Hoje em dia muita gente visita essas áreas, né? Países onde você tem atividade vulcânica e tem a intenção de visitar essas áreas para poder conhecer e tudo mais. Obviamente tudo com muita segurança, tá? Estudos são feitos, tudo está sendo conectado com máquinas que vão dar informações, momentos em que você pode fazer visitação, momentos que você não vai poder. Então, o turismo também é um grande forte dessas áreas. Tranquilo, galera? Então, fechamos por aqui, tá? Lembrando, sempre, assistam essa aula quantas vezes acharem que for necessário, tá? Abram a apostila, façam as marcações necessárias, aprendam os conceitos básicos, né? Os termos técnicos que é interessante que você aprenda, tá? E o mais importante, ao fim de cada capítulo, vai lá e façam os exercícios. Então, eu já passei para vocês o módulo 4 e o módulo 5. Estou terminando hoje o capítulo 6. Logo, você precisa fazer as atividades do capítulo 6. Beleza, galera? Grande abraço a todos, até a próxima.